Bom, venho aqui contar uma história de alguém que, cerca de 1950, ficou entusiasmado quando, de repente, numa fábrica de impressão, viu uma esfera a tentar adaptar-se a uma malha. E então a ideia foi: sim senhora, uma malha quadriculada, uma esfera a fazer pressão, como é que eu vou representar isto num quadro? Estou a falar de Vítor Vasarely, portanto, um pintor húngaro que trabalhava em França. E então Vítor Vasarely começou a fazer estudos de como é que haveria de resolver o problema ou não. Inicialmente, nós podíamos pensar que a situação se resolveu porque resolvia-se com arcos de circunferência, uma vez que uma esfera sempre que é cortada, temos circunferências, e com arcos de circunferência, então ele poderia fazer essa representação daquela malha quadriculada, portanto ortogonal, mas não conseguiu, e não conseguiu fazer, e começou a pensar, bom, não são arcos de circunferência. Olhou um pouco para as projeções, que se eu tivesse aqui uma lâmpada, portanto, conseguiria fazer sobre uma esfera e ver qual seria a projeção no plano, e começou a ver que eram elipses. Então, a partir daí, conjeturou e depois tentou demonstrar, mas ele não era matemático, não conseguiu demonstrar, mas deu argumentos muito válidos, que afinal esses arcos que ele teria que representar num conjunto célebre de quadros chamados vegas, não eram arcos de circunferências, mas sim arcos de elipse. Bom, o interessante de continuar a estudar, por exemplo, o trabalho de Vasarely, e tenho tido alguns contactos com a Fundação Vasarely, é pensar como é que Vasarely ia utilizar a matemática para trabalhar a arte. E utilizou a matemática em vários tipos, padrões geométricos, a nível da geometria, mas depois chegou a um ponto que achava que não tinha que estar a desenhar os símbolos. Se eu tivesse aqui uma imagem, como pensei fazer uma t-shirt e não fiz, mostraria, e esses símbolos podiam rodar, podiam translatar-se, etc, etc, etc. Não conseguiu ter a rapidez que queria e passou a representar todos estes objetos por números. E a partir daí, trabalhou muito com códigos de números e deu origem a uma série de produções que se conhecem e interessantes, e que seriam pontos muito, para mim, importantes para divulgar a matemática, que por vezes pode estar presente na arte e na arte contemporânea. Muito bem, acabou ao fim das 2h30, está muito bem ensaiado. É o António. José Manuel, eu gostei do tema, acho que foi boa ideia essa camisa que traz, e também esse objeto que traz consigo é uma boa ideia. Acho que talvez valesse a pena, nós conhecemos o Vasarely, mas talvez valesse a pena para um público, para um outro público, trazer talvez um quadro. A minha ideia foi trazê-lo numa t-shirt, só que não consegui imprimir a tempo pois, de hoje. Isso seria muito boa ideia. E ainda pedi a ver se podia projetar uma imagem, Pareceu-me que nós poderíamos ter ficado só com este tema das elipses. Acho que depois a segunda parte se perde um bocadinho, ou seja, a primeira história é boa, e depois tenta juntar-lhe uma segunda história, se calhar desenvolver melhor a primeira, acho que ficava muito melhor, mas acho que gostei da sua apresentação. Eu também gostei e concordo perfeitamente. Eu acho que ver o quadro teria ajudado imenso. Portanto, eu acho que isso, até trazer num papel qualquer coisa para ver o efeito, não é? Depois da explicação, ver a seguir, acho que era muito importante. A minha ideia era só que se projetasse uma imagem era o suficiente. Vou já à internet ver o quadro do Vasarely. Vega, no ar há uma série de vegas. Acho que é muito interessante. A outra coisa que eu achava também é que no início, acho que tem que arranjar uma maneira de às tantas seguir, captar o público. Isto é sempre o meu ponto. E eu acho que é uma maneira muito simples. É o facto de ser professor de matemática e saber a dificuldade que as pessoas têm de querer trazer um exemplo que aconteceu a um não matemático, mas ele só o conseguiu explicar pela matemática. E isso eu acho que poderia ser, que no fundo está implícito, mas não é claro, não é? E eu acho que isso pode ser uma maneira de criar empatia com o público de uma maneira muito simples. É, no fundo, dizer, sou professor de matemática, sei qual é o problema da matemática e vou-vos trazer hoje uma história de alguém que teve um problema e que só o conseguiu resolver com a matemática, no fundo, não é? Por acaso não quis começar
começar assim porque achei que poderia ser muito escolar. Uma vez que sou professor, por exemplo, nós ficámos com estes pruridos, digamos assim. Claro, mas acho que é mais até para criar empatia com o Sim, público, sim, não sim. é?